Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Estamos então a retomar o especial Conversas de Abril, uma rubrica que se estreou na semana passada. Todas as segundas-feiras, pelo menos até meados do próximo mês, teremos sempre um convidado cuja vida de alguma forma esteve ligada ao 25 de Abril de 1974. O nosso convidado de hoje é o jornalista, radialista Fernando Carrilho. Desempenhou o ofício de ajudante de estúdio de 1972 até março de 74. Depois viria a ser estagiário de locutor até 9 de dezembro de 1974. A seguir, a tomada de rádio Barlavento e a instituição de Rádio Voz de São Vicente passa a ser locutor. Já em 75, 76, Fernando Carrilho passa também a desempenhar as funções de locutor, repórter e também redator. É um filho do Porto Novo, fez o ensino secundário no Liceu Gilianes, em São Vicente. Ao longo da sua carreira foi delegado da ex-RNCV, na Ilha do Sal. Foi diretor da Rádio de Cabo Verde e administrador da RTC. Tem uma passagem também pela RDP África como jornalista. Colaborou em várias estações de rádio nas nossas comunidades imigradas. Frequentou o curso de jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa. Hoje está aposentado, mas o bichinho da rádio é irrequieto e por isso sempre que pode está em antena. Mantém uma colaboração assídua através da rubrica Conversas de Pé de Orelha. Fernando Carrilho, bom dia. Quando se dá a Revolução dos Cravos em Portugal, lá em 25 de abril de 1974, já estavas a trabalhar na rádio. Na altura, salvo erro, estavas como ajudante de estúdio na Rádio Clube do Mindelo. Que memórias guardas desse momento histórico? Pergunto-te já agora se a imprensa noticiou esse levantamento militar ou foi preciso esperar para o dia seguinte. Bom dia. Bom dia, Carlos. É um prazer enorme que se renova em cada contacto com os nossos ouvintes. Como sabes, são 52 anos nesta casa, como eu costumo brincar, a falar e a brincar neste canafuso, que é neste microfone, e saudamos dizendo que é um percurso que nos alegra, nos dá prazer e alegria de viver, ser da rádio. Ora, falar do 25 de Abril, de facto, é regressar no tempo e dizer que foi recebido com um misto de sensações, os mais conhecedores do processo como liberdade ou libertação, os menos atentos com um sentimento de estupefação, os apoiantes do regime com um credo na boca, ver para crer e esperar para as notícias, o povo em silêncio e a aguardar o desenrolar dos acontecimentos, isto tendo em conta que não havia uma rádio como hoje, que hora a hora há notícias, as emissões eram meio-dia e à noite, 1, 2 da tarde na Rádio Barlavento, meio-dia, 1 hora na Rádio Clube de Rádio Clube Mindelo, e depois à noite 6, 7 Rádio Clube Mindelo, 8, 10 e depois 11, 8, 11 Rádio Barlavento, por causa da criação do programa Encontrar às 10. De maneira que era um suplício aguardar. Havia também a transmissora, perdão, a emissora oficial portuguesa, que era em ondas curtas, mas tu sabes, não era toda a gente que tinha rádio. Pouca gente tinha rádio de ondas curtas, embora todas as rádios trouxessem estas frequências, 13, 6, 9, 25 metros, mas era preciso aguardar e, de facto, rodeou-se de alguma sigilosidade o fenómeno em si, aguardando que as Forças Armadas fizessem a comunicação oficial. De maneira que foram longas horas de espera, de uma ansiedade terrível, até que se confirmou que o movimento das Forças Armadas Portuguesas, MFA, tinha
posto fim ao regime de Salazar Caetano e instituído uma nova era político-social, cultural e política no país, e que viria a arredondar num conjunto de acontecimentos que nós iremos desenvolver ao longo desta conversa. Sim, senhor Carrilho, por altura do 25 de Abril, qual era o ambiente que se vivia aí em São Vicente? Qual é o retrato que se pode fazer em termos políticos, sociais e económicos aí da ilha? Olha, Carlos, falamos disso com alguma dolorosidade, porque quem viveu sentiu na pele. Eu já tinha vivido quase metade dos 40 anos do Estado Novo, era jovem, tínhamos as ameaças das autoridades portuguesas na PIDE-DGS, que era implacável. Qualquer brincadeira de estudante era-se logo conduzido pelas instalações, que metia medo a qualquer mortal. Portugal e as colónias viviam debaixo de um regime de pouca visão social desenvolvimentista, com cerceamento e ausência total das liberdades de pensar, de dizer, de comunicar. Cabo Verde, nosso caso, a situação era duríssima. Fome severa dos anos 40, com o pico de 1947, que redundou na morte de milhares de pessoas morrerem à míngua. Secas de repetição, sem capacidade de produção de alimentos para as nossas populações, sobretudo nas ilhas mais agrícolas. Sistema social ausente de qualquer proteção, um sistema de apoio que eram umas frentes de trabalho para a limpeza das estradas e caminhos, era o consolo dos mais desprotegidos ou dos mais desfavorecidos. O ensino era elitista, só para quem pode, como diz o brasileiro, só para quem podia na época. Muitos deixaram as ilhas de São Nicolau, de Santo Antão, e vieram para São Vicente para poder educar os filhos, porque dizia-se, nós não ficar burro, mas os filhos têm que estudar. E assim aconteceu. Portanto, o sistema de saúde precário, muito precário mesmo. Nas ilhas era um enfermeiro, quando calhário, e às vezes nem havia, lá para o interior de Santo Antão, por exemplo. A Pondinho Junga, fotógrafo, que era um crítico do regime, no seu programa Roupas de Pipi, caracterizava o desempenho do Hospital de São Vicente, que nasceu os anos antes. Havia poucos anos do nascimento do hospital, dizia: Hospital de São Vicente, médicos por todos os cantos, para meia dúzia só faltam 5. Portanto, já viste qual era o panorama na altura. Ausência de emprego e trabalho. Se os houvesse, era para os próximos das famílias socialmente projetadas e privilegiadas, e simultaneamente de proximidade com o regime vigente. Embora houvesse muitas iniciativas de privados no comércio e muitos negócios provenientes da Bahia, dada a grande afluência de navios da Europa para a América do Sul e vice-versa, portanto isso servia, como escreveu o poeta e músico Manuel Novas, para ir safando de um chitada de fome. Portanto, para aquilo que me estás a dizer, Carrilho, nas vésperas do 25 de Abril, desse levantamento militar, as ilhas estavam completamente abandonadas pelo governo português. Exatamente, bem se pode dizer isso, porque já dava sinais nesta altura de 70, depois dos anos 70, dado que já havia os movimentos de libertação que apertava e obrigava o governo a ter um outro olhar para as colónias. Já se fazia algumas coisas, nomeadamente a nível de construção de escolas, melhoria e construção de enfermarias ou centros de saúde, mas muito pouco, muito ténue, porque vinha-se de uma guerra mundial, que era a Segunda Guerra Mundial, desta tal fome terrível, e então a imigração em larga escala para o Senegal. E dali para alguns países africanos, como Gabão, Libéria, entre outros. Dali também do Senegal. Muitos rumaram para a Europa, sobretudo Holanda, França e outros países europeus, que viria a ser uma espécie de motor da nova vida para muitas famílias nas ilhas. E aqui há que destacar a grande ajuda do Senegal às ilhas, que deveria ser consolidado. Essas relações deviam ser consolidadas com uma relação de mais proximidade entre Cabo Verde e aquele país irmão.
Outro dado não menos importante, vergonha humanitária. Contratados para São Tomé, que até hoje pagam uma fatura existencial pesada, sem cuidados de bem existir, na velhice e sem segurança social. Uma reforma, uma pensão de sobrevivência. Eram transportados em navios de carga ou mistos e, na maioria das vezes, nos porões do navio, onde faziam de tudo. Alimentação, necessidades, que nem porcos a granel. Carrilho, escreves no teu livro de crónicas Os Dias da Rádio, editado em 2011, que, e eu vou citar, o 25 de Abril abre uma nova consciência coletiva que só o sentido da independência podia parar. O que é que isso significa? Já vou responder, mas a juntar tudo isso uma repressão de manter-medo a qualquer mortal. É toda esta panóplia de sofrimento e de dificuldades que o país vive, que a colónia, neste caso, na altura vivia, é que obrigou a ter essa consciência de mudar de rumo, mudar de direção, mudar de política, mudar de paradigma e ter uma vivência melhorada. Portanto, a juntar toda uma repressão de meter medo a qualquer mortal. Um sistema policial feroz, a PIDE-DGS, que não hesitava em torturar, que ousasse criticar ou sugerir melhoria nas condições de vida das populações. Muitos eram presos sem culpa formada, transferidos para a prisão do Tarrafal e dali para as prisões de alta segurança no deserto de Moçambique, Angola. Quem pudesse escapar no deserto, que não morresse de sede, tivesse a proeza de sobreviver, fazia a travessia, era devorado por os animais selvagens da selva. E aqui eu digo que o Oscar Duarte, ex-treinador dos Tubarões Azuis, o Focá antigo, brilhante jogador da Académica do Mindelo, Manuel Coriano, que faleceu há poucos dias. Eurico Monteiro também esteve em Angola. Esteve, sim. Portanto, algum nome poderá escapar, mas esses, como era da nossa zona de vivência, de moradia, são bem lembrados. O Manuel Coriano conseguiram escapar às garras da tortura. Um sistema, outro dado não menos importante, um sistema de informadores da PIDE, nacionais cabo-verdianos, que davam informações à PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, depois com um rosto novo passaria a chamar Direção-Geral de Segurança. Eram os bufos na altura, não é? Estes são os bufos. E que agiam sempre na calada da noite e de forma discreta, sem grande alarido. Pela manhã a notícia corria que nem rastilho de pólvora. Eu iria contar a história até do Nené Malagata, que foi preso. O Nené não tinha escola, mas aprendeu a falar inglês e até se chamava Captain Lie, porque uma vez ele resolveu furtar um iate e sair para as aventuras para fugir da terra. Ele foi pego e depois veio para o julgamento. Na PIDE disseram que ele estava a falar mal, era contra a nação, levou tanta pancada de boxe elétrico que ele era boxeiro também. Quando houve uma pausa de pancada de soco, ele disse: mas cobarde, não sei o que diga, descobri cara também boa que vem na Malagata, saber dar de soco também, cobarde. Ele foi parar ao hospital, depois também acabaria por morrer. Censura na rádio e nas televisões por um oficial das Forças Armadas. Nós conhecemos a censura na sua dimensão exata, ou seja, via um oficial, não era PIDE, via um oficial das Forças Armadas, discretamente, e pegava as notícias todas na Rádio Barlavento ou na Rádio Clube Mindelo, e presumo que o mesmo se passaria também na Rádio Clube de Cabo Verde na Praia, e riscava a caneta azul, caneta vermelha, o que não fosse que fosse anti-regime e que criticasse, e aí era informação também que iria de retorno para a PIDE-DGS. Se era coisa leve, passava com uma reprimenda. Se era coisa pesada, com dimensão mais de influenciação pública e de mobilização, poderia ser a PIDE depois a tratar do assunto, porque era a forma de se
controlar as pessoas. Muito bem, é muita coisa. Carrilho, vamos avançando no teu livro Os Dias de Rádio. Dizes que com a tomada da Rádio Barlavento, em dezembro de 1974, inicia-se um novo ciclo na história da radiodifusão em Cabo Verde. Perguntava-te de que forma é que as rádios privadas conseguiram sobreviver. As rádios passam a estar mais alinhadas com o desígnio da independência nacional, com a reconstrução do país? Carlos, há ainda alguns outros aspectos que eu terei que abordar para poder, em consciência e com base nesses elementos, falar um pouco do papel e do desempenho das rádios. Portanto, o quadro que eu estava a descrever, não havia outro caminho. As Forças Armadas, os portugueses estavam a perder muitos filhos nas guerras coloniais, muitos jovens. Daí hoje, quando se diz que Portugal tem uma população velha, nos nossos pensamentos não é um estudo, mas houve uma massificação da imigração para Estados Unidos, para o Canadá, para o Brasil, para a África do Sul, e quem não foi para a imigração acabaria por morrer. Milhares morreram nas guerras coloniais. Então a procriação e o casamento e a construção de família foi relegado para segundo plano. Isso pode ser um dos elementos que também diz da idade avançada, de não ter jovens de substituição e de continuidade, ou em número reduzido de uma população que se tornou muito velha. Isso pode ser um outro dado. O quadro que nós pintamos diz que o 25 de Abril traz esperanças novas. O movimento das Forças Armadas toma como seguros os interlocutores dos movimentos de libertação, quer em Angola, quer em Guiné-Bissau e Moçambique. Guiné-Cabo Verde, embora não houvesse a presença física de combatentes em Cabo Verde, mas havia na Guiné-Bissau e tinham levado muita pancada nas terras da Guiné-Bissau. Então fizeram com que quase que tinham um cartão de crédito, que tinha credibilidade junto das Forças Armadas, e depois queria-se acabar com aquela guerra colonial e fazer uma vida nova. No nosso caso, o Partido Africano da Independência se agiganta, até porque Guiné havia declarado a independência um ano antes. Nesse processo de 25 de abril de 64 a 5 de julho, muitas coisas acabam por acontecer. É disso que eu vou falar para depois chegar às rádios. Primeiro, discurso é feito por o Dr. Baltazar. Tive comício na Câmara Municipal, mas não é um discurso eminentemente político, é mais de mobilização para a disciplina, trabalho e rigor e preservar o pouco que havia. Há uma estrutura que vai nascer, que é a Associação de Estudantes do Liceu Giliantes, hoje Lugero Lima, com uma pujança mobilizadora sem igual. Nomes como Carlos Évora, Vítor Fidalgo, Vera Duarte, Wanda Oliveira, Merco Medina, entre outros, têm um poder de convencimento e mobilização notáveis. A população vai tomando consciência que era necessário outro rumo para as ilhas martirizadas. No verão deste ano acontecem coisas que começam a jogar a favor da independência. É aí que vamos entrar. Daniel Cruz Nis, nosso colega de liceu, irmão de Tinaia, é morto a tiro na rua de Praia por um sentinela, polícia de segurança pública, de serviço, quando um grupo de estudantes foi exigir a libertação de Pachana, que, no entender do grupo e dos estudantes, havia sido preso de forma arbitrária. Um tiro de G3 mata o Nis, um buraquinho nas costas e uma cratera no peito. Nesse mesmo período, que é o que eu posso chamar de verão quente de 74, chegam da Guiné-Bissau 2 navios de guerra, corvetes e 2 lanchas a caminho de Lisboa. Esta paragem, que devia ser de concórdia e de boa convivência com os habitantes da ilha de São Vicente, é perturbada por alguns fuzileiros que saíram armados com tacos e corretos e começaram a provocar e a atacar a rapaziada na praça. A resposta não tardou
e os destemidos e brigadores da época, John Tuta, Jopá Moraes, Mário Kings, falecido há cerca de um mês em Lisboa, Tinaia, Joble e tantos outros guerreiros, ripostam, tornando-se numa guerra sem dono, o que viria a terminar com a invasão, resistência na zona de Ribeira Bote, com ruas barricadas e armas de arremesso, que eram os coquetéis Molotov feitos de forma artesanal. Portanto, este foi em setembro de 1974. É esse verão de 74, que depois vai redundar na ocupação da rádio. Quer dizer, todos esses elementos, no funeral do Unis, nosso colega Daniel Cruz, irmão de Tinaia, São Vicente fica em estado de choque. Parece que tinha acontecido uma bomba sobre São Vicente. Fúnebre, um ambiente fúnebre, tenso. Fomos passar junto à polícia, precisamente no local onde o Unis faleceu. Todo aquele aparato policial em cima, que é hoje onde é a antiga estação junto ao Mercado de Peixe, uma coisa que metia medo. A gente estava em pé de guerra mesmo. E tudo isso foi aproveitado pela Associação de Estudantes, pelos militantes do PAIGC, dos militantes na clandestinidade ainda, que não tinham dado totalmente a cara, mas já faziam o trabalho de mobilização, porque estariam à espera de orientações específicas da cúpula do PAIGC, que começara a chegar lá para o fim do ano, e fevereiro de 75. E então, sim, todos esses elementos jogam a favor da ocupação da rádio. Estás a compreender? Mobiliza-se o pessoal para a ocupação da rádio perante esse quadro de peso. E depois, o que havia a Rádio Clube Mindelo, que era de maior, se quisermos, mais democracidade, e a Rádio Barlavento, que noticiava sempre com base em comunicados e notas de imprensa, porque não havia uma tradição, como hoje, de jornalistas que saem à procura de notícias, que vão de gravador em punho. Naquele tempo não havia um jornalismo tout court, no verdadeiro sentido da palavra. Mas, Carrilho, há quem diga que a tomada da rádio Barlavento significa, de facto, a instauração do regime do Partido Único em Cabo Verde. Não sei se concordas. Eu concordo plenamente, porque a partir deste momento agora vai-se tocar a música que o Partido Libertador, a chegar e a negociar a independência, vai querer. Se outrora terrorista era gente do PAIGC, agora, estando no poder e a caminho do poder, nem se poderia chamar Frelimo e a FNLA de movimentos de libertação. Eram terroristas também, antirrevolucionários e antipatrióticos. Estás a ver como é que as coisas funcionam muitas vezes na política. É paradoxal, mas tudo isso existiu. No nosso caso, tivemos... Deixa-me só interromper-te. E o João Nobre de Oliveira escreve no livro, que foi agora reeditado, a imprensa em 1820-1975, que o novo regime em formação corta pela raiz qualquer hipótese de nascer uma imprensa independente na terra que se ia tornar independente. Cala mesmo toda a informação contrária, só havia rádios para silenciar. Assim, o PAIGC controla a tipografia e vigia as outras publicações, consegue a adesão da Rádio Clube do Mindelo, controla a Rádio Clube da Praia e toma de assalto a Rádio Barlavento. No fim, acabou por fechar a Rádio Clube do Mindelo e fundir todas as rádios na Rádio Nacional de Cabo Verde, pondo fim às rádios privadas, ao mesmo tempo que acabava com o amadorismo no setor. Não sei se queres fazer algum comentário. Não, o John tem toda a razão. O John Oliveira, nosso colega também de liceu, até eu, enquanto era tabaco, ele era John Sordão, tinha uma apetência para a comunicação social. Ele fez esse estudo aturadíssimo. Sempre que vinha a gente se encontrava. Infelizmente já não está entre nós, morreu muito jovem, muito cedo. E o que ele diz é, de facto, a realidade que caracterizou o momento. A Rádio Clube entrou em grandes dificuldades, porque tinha esse sentimento de maior democracidade. A Rádio Barlavento, tido como de conivente com o sistema anterior, próximo da UCID, que era, digamos, a cúpula, que era, podemos até dizer, próximo do sistema
que vigorou até 25 de Abril, que defendia uma certa autonomia e não independência. Então, nesse jogo de falange de apoio ou falange de proteção, nós temos o PAIGC, que é alinhado com o Bloco Leste, com a União Soviética e todo o Bloco Leste, e nós tínhamos o CID ou o PIC-CV que pensavam mais numa abertura política, pensando que provavelmente iríamos ter uma democracia no sentido da existência de vários partidos. Nada disso aconteceu. O PAIGC assume e instala também, praticamente, quando eu falei da PID, DGS, o PAIGC vai fazer a mesma coisa. Vai ter a direção de segurança com também jovens. E há aqui um paradoxo. Enquanto muitos jovens estavam a trabalhar para criar riqueza, dedicando para a reconstrução nacional, e a crítica, repara, até dentro de nós fazemos crítica, a crítica interna dentro de nós, criticamos a nós mesmos, temos o poder de decisão sobre algo, mas temos a oposição interna dentro de nós para dizer não faça isso porque vais ter consequências. Mas deixa-me só perguntar-te o seguinte, uma vez declarada a independência nacional, portanto o PAIGC põe em marcha o regime de partido único, há a censura, instala-se a censura, as liberdades são reprimidas, pergunto-te se isso amedrontou os jornalistas ou houve, pelo contrário, um rasgo de ousadia, no fundo, de desafiar o poder instalado? Houve inteligência criativa, Carlos. Começamos a refinar o questionamento às entidades oficiais, com preparação muito firme das questões a pôr, porque não se podia fazer artigos de opinião ou criticar abertamente. E criaram-se alguns programas, tipo Cozinha de São Cento, que veladamente fazia as críticas ao sistema de saúde, ao sistema de distribuição de água, ao sistema de transportes, ao sistema... Enfim, fazia-se a miúdo Cozinhas de São Cento, em que depois eu lembro-me de estar de serviço com o programa a sair de meia hora, um chefe de partido chega e diz que o programa tinha sido suspendido. Eu não suspendo nada, só o meu diretor é que manda suspender. E então o programa foi até fim, também foi o último número. Depois o David cria o programa Cartas na Mesa, que era mais de confronto. Já aqui ele abre-se muito mais para o contraditório, a afirmação, depois ao contraditório, que a regra básica do jornalismo é o contraditório, né? E ele comeu o pão que o diabo amassou, passa a expressão, digo com dentes cerrados, porque aquilo não foi forma de tratar. Eu próprio também fui preso por abuso da autoridade de um delegado de governo. Aquela cadeada com o Onésimo Silveira, não é? Exatamente, queria à força o gravador e a respectiva gravação. E disse, não, só dou ao meu diretor, se fosse tropa ou polícia você não. Muito bem. Carrilho, estamos praticamente no fim e hoje quase 50 anos da Revolução dos Cravos. Qual a avaliação que podemos fazer em relação ao papel da imprensa neste contexto do Estado de Direito Democrático, precisamente no dia em que arranca uma conferência internacional sobre liberdade, democracia e boa governança em Cabo Verde? Como é que estamos? Olha, estamos no bom caminho. Há sempre a intenção de fazer algum cerceamento, porque as pessoas não gostam de ser criticadas. Este é um problema. A dúvida e a crítica é que são a mãe da sabedoria. Precisamente por isso é que nasce a democracia, para que se possa... quem está no poder tem o seu programa, define, mas quem está na oposição tem o poder de fiscalizar. E os cidadãos, a sociedade civil, tudo. De maneira que temos que amadurecer esses aspectos. Deixar fluir a crítica, porque quem está no poder, quem governa, inclusive, ganha subsídios e contribuições enormes de poder melhorar o seu desempenho no dia a dia. E a imprensa, nós nunca tivemos uma tradição de imprensa, de artigos de opinião, de grandes articulistas, mas vamos fazendo o que é possível e vamos contribuindo a este edifício rumo à liberdade que se quer para todos. Carrilho, muito obrigado por teres vindo aqui ao nosso Espaço Café Central, neste especial Conversas de Abril, e teres também partilhado com os ouvintes as tuas memórias desse período, desse momento, desse marco histórico que foi a Revolução dos Cravos e todo o impacto que teve em Cabo Verde. Fernando Carrilho, uma grande referência da rádio destas ilhas.